Bom, primeiramente, boa tarde a todos, espero que vocês estejam bem. Eu sou a Cláudia Campos, presidente da BEND. O webinar nasceu com uma proposta de ajudá-los, né, a simplificar a vida referente ao case. A gente sabe que quando tem um case, a gente tem bastante preocupação em como escrevê-lo da melhor maneira para ser, obviamente, premiado com o troféu ouro, prata ou bronze, mas de preferência o ouro. Então, a Patrícia e os jurados, os coordenadores, estarão aí com vocês ao longo da tarde, conversando um pouco, explicando, né, as boas maneiras para escrever esse case e as novidades do prêmio, que, com a presença da Patrícia aí nos últimos 3 anos, trouxe novas categorias para a gente, novas nomenclaturas, e tem muitas dúvidas sobre isso. Então, aproveitem esse momento. Paty. Perfeito, Cláudia. Então, agora oficialmente, né? Boa tarde a todos, obrigada pela presença. Eu acho que tê-los aqui já é um indício de que a gente vai ter mais uma edição de sucesso. Eu acho que quando a gente tem participantes interessados em entender mais a respeito daquela premiação, de como participar da melhor forma, para a gente, enquanto associação, acho que é sempre muito relevante, muito gratificante poder trocar. Cadu, avança um slidezinho que eu vou contar um pouquinho o que a gente vai fazer juntos aqui hoje, até para todo mundo saber. Então, a gente vai dar uma olhadinha nas categorias, né? Então, a gente renomeou as categorias antigas, a gente ainda chamava lá de call center, né? Então, a gente tinha ali digital mobile, a gente percebia que tinha algumas questões a serem lapidadas dentro das categorias, então a gente deu uma mexidinha, vou passar uma a uma com vocês. Além de renomear as categorias, a gente também trouxe algumas categorias novas, são 4 novas categorias para a gente trabalhar. Em consequência, a gente também revisou as subcategorias, né? Então, vocês vão ver que existem novas subcategorias. Para quê? Para a gente conseguir dar aquela atualizada de forma geral no prêmio, na velocidade que as coisas estão indo, né? Porque a gente tem mudado, o mundo da comunicação, do marketing de dados, ele tem mudado, né? Em razão de avanços que a gente tem de tecnologia muito rápido. Além disso, a gente também vai dar uma espiadinha no novo processo de inscrição. A gente estava, né? Quem já participa do prêmio, ele tinha um modelo híbrido, né? Ele era meio off, meio on. A gente tinha fichas que eram feito download delas, eram preenchidas e depois enviadas para a associação. A partir desse ano, a inscrição passa a ser toda online. Vou contar um pouquinho para vocês do que muda. A gente tem um videozinho aqui bem básico de tutorial para vocês espiarem também. Passada essa visão, né? O que a gente tem de novo no prêmio, de categoria e inscrição, a gente vai dar uma olhada no Grand Prix de 2024. Então, a gente convidou aqui uma participação bastante especial, vou falar dela na hora certa ali, para ela contar para a gente um pouquinho como é que foi a construção desse case, a decisão de inscrever para o prêmio, que tipo de reflexo tem ser um prêmio Grand Prix, enfim, contar para a gente um pouquinho do que aconteceu dentro desse case, que quando chegou para a mesa do júri, levou a premiação máxima da noite, da premiação de 2024. Dito isso, a gente olhando o case que a gente vai ter que ver, a gente vai ter um bate-papo com os jurados. E aí é a vez de vocês, né? De vocês, a gente vai ter aqui participantes de algumas das categorias, não todas, porque nem todos puderam estar presentes com a gente hoje, mas de algumas categorias disponíveis para responder dúvidas que vocês tenham a respeito de como escrever, que tipo de case, o que vale, o que não vale, como eu faço. Enfim, a gente está aqui aberto a todas as perguntas. Eu também tenho aqui algumas perguntinhas minhas, até para ajudar a aquecer, mas a gente vai ter aqui alguns coordenadores de categoria para contar para a gente e esclarecer as dúvidas do que eles estão buscando quando estão avaliando um case na mesa do júri. E é com esse time de jurados que eu vou começar aqui, vou dar uma batidinha de bola aí. Aí, time da Bend, só me ajudem, que eu não consigo ver todos aqui, se alguém não tiver chego ainda. Eu vi que Alex está aí, o Ramalho está aí também, Janaína está aí. Eu só não vi se o Paulo já chegou. Então, aí, mas eu vou falando aqui, aí a gente vai ali colocando alguém na ordem, né? Então, a ideia... Ainda não? Tá. Qualquer coisa, quando ele entrar, depois a gente deixa ele se apresentar também. Então, vamos começar por você, Janaína, que eu sei que você já está aí também. Conta pra gente, quanto tempo você é jurada, qual que é a tua visão do prêmio, e um pouquinho do que você vivencia participando como jurada, e no teu caso, como coordenadora
de categoria de digital. Jana, dá um oi para nós. Obrigada, Fati. Obrigada, time Abend. Olá a todos, boa tarde. Sou Janaína Zanardi, sou presidente da agência Plug. Hoje, eu acho que o ano de 2025, eu parto para o meu 6º ano como jurada, né? É uma honra participar. A Abend tem sido, para mim, falando como uma experiência, uma grande escola, né? Nesse sentido, eu acho que a gente poder ter essa oportunidade de participar como jurado e também pessoa que já participou também inscrevendo seus prêmios, levando cases, levando experiências, eu acho que é uma grande oportunidade da gente trazer luz a grandes projetos do mercado. Então, eu acho que a Abend proporciona essa oportunidade da gente mostrar para o mercado iniciativas de marketing, de comunicação, que muito além da criatividade, eu acho que esse é o grande diferencial da Abend, que também premia a criatividade, mas que premia resultados, né? Então, a gente, como associação de marketing de dados, né, isso está na veia também do prêmio. Eu acho que isso que é o tão legal do prêmio estar aí há tanto tempo credenciado como um dos principais prêmios no mercado, porque a gente olha o projeto como um todo, né? Eu acho que todos nós que estamos nesse mercado de marketing, de comunicação, de dados, de estratégia, a gente coloca projetos na rua buscando os melhores resultados, né? Buscando alcançar um objetivo, buscando superar um número que a gente tinha até então. E eu acho que esse é o grande diferencial do Prêmio Abend, que premia o todo do projeto, né? Então, onde o resultado também tem um peso muito grande, né? Então, e eu acho que esse é um dos grandes aprendizados que eu trago para a minha vida profissional, que é sempre olhar para os projetos, mas pensando que tipo de resultado que ele vai trazer, como que a gente mensura isso, qual que é o impacto para o cliente, para o consumidor final. Então, eu acho que o grande diferencial é a gente conseguir olhar esse long tail mesmo do projeto, né? Além da criatividade, além da estratégia, a gente olha o projeto como um todo, e eu acho que isso é incrível, né? E que traz, eu acho que para quem participa, para quem julga, para quem depois tem a oportunidade de acompanhar os cases vencedores, traz muito aprendizado. Eu acho que esse, que para mim é o que todos os anos que eu participei como jurada, eu tenho a sensação que eu saio também aprendendo um pouco mais. Paulo, seja bem-vindo, Paulo Klein, né? Vamos deixar bem claro. Querido, a gente estava aqui com os jurados dando uma palavrinha, contando um pouquinho da experiência que eles têm dentro do Prêmio Abend, o que eles, né, como é que enxerga o prêmio em relação ao mercado e a participação no júri. Quer dar uma palavrinha para a gente? Vocês estão me ouvindo? Vocês conseguem me ouvir bem? Perfeitamente. Então, boa tarde a todos. Olha, é um dos momentos mais interessantes do ano, porque quando a gente entra em contato com os melhores cases, as melhores coisas que se produzem no Brasil, junto de gente, das melhores pessoas que fazem isso no Brasil. Então, coordenados pela Patrícia. Então, é uma oportunidade ímpar de se aproximar do que se faz de melhor, do que se pensa de melhor e do que a gente pode esperar do futuro desse nosso mercado que a gente tanto preza. Eu fico muito feliz de participar do júri todo ano e de todos esses eventos todo ano, porque efetivamente o Prêmio Abend é um bastião do nosso mercado há muito tempo e espero que continue sendo por muito tempo. Maravilha, obrigada, Paulo, seja bem-vindo. Então, como eu estava dizendo, a gente aí tem uma participação especial da Cláudia Garbim, que é sócia da Reciclare e vai trazer para a gente o case que foi Grand Prix em 2024. Mas antes disso, eu vou contar um pouquinho das alterações. E aproveitando, eu falei um pouquinho quem eu era no começo, mas aí acho que depois que a gente esquentou ali, largou o webinar de verdade, eu já não repeti. Mas eu sou a Paty Tavares, eu sou presidente do júri, o meu vínculo com a associação é por meio da presidência do júri do Prêmio Abend. Então, eu participo e me envolvo muito com a associação sempre que o prêmio é uma pauta. Né, e normalmente conduzo esses momentos com vocês. Quem já participa do prêmio há mais tempo, ou quem já participou de outros webinários, vai lembrar, talvez, que tenha me visto por aqui, ou do Magia dos Cases, que a gente faz pós-premiação lá na SPM. Eu estou com vocês nesses momentos todos.
Mas aí vamos fazer o seguinte, então, Cadu, pode passar? A gente tem um vídeo, daí vamos esperar passar o vídeo, eu vou falar das alterações um pouquinho. Você toca pra gente, Cadu, porque não liberou aqui para eu projetar junto contigo, não. Há mais de 30 anos, ganhar o Prêmio Abend é o maior símbolo de reconhecimento dentro do marketing de dados do Brasil. E durante todo esse tempo, muitos cases, marcas e agências diferentes já passaram pelos nossos palcos. São 30 anos valorizando o seu trabalho com relevância e reconhecimento. Mas além do brilho, o Prêmio Abend carrega a experiência de profissionais que acompanharam a evolução do mercado ao longo dos anos. Bom estar com vocês em mais uma edição do Prêmio Abend. A Abend evolui ouvindo vocês e estando atenta às tendências do mercado. E essa evolução se reflete também no Prêmio Abend 2025, que está chegando e vem com novidades. Afinal, se as agências e clientes estão sempre inovando, nada mais justo que a gente faça o mesmo, né? A primeira mudança está nas novas categorias e subcategorias, que foram remodeladas e ampliadas. Cada uma delas foi pensada especialmente para se adequar a uma nova realidade, nos aproximando das marcas e de um mercado de comunicação e dados que está em movimento constante. Assim, possibilitamos uma avaliação mais consistente dos projetos que trazem resultados de verdade. São novas oportunidades para os seus cases brilharem. A outra grande novidade está no formato de inscrição. A partir da edição 2025 do Prêmio Abend, as inscrições serão online, com a ficha preenchida diretamente no site. Muito mais fácil, rápido e organizado para você. Que tal conferir essas mudanças na prática, inscrevendo seus cases agora mesmo? Acesse lá, que já está tudo funcionando. Mas antes, não se esqueça de que uma coisa nunca vai mudar no Prêmio Abend. Só os melhores cases são premiados. Então, capricha aí que a gente está esperando aqui. Prêmio Abend 2025, cada vez melhor. A gente vai então dar uma olhadinha nas novas categorias para que a gente possa fazer o depara de categorias, para que a gente possa enxergar, né, o que tem de novo, até para vocês que já estão aí com os projetos que rodaram, né, entre o ano passado e esse início de ano, às vezes para vocês fazerem alguma conexão e até ter um insight novo, né, de repente, puxa, não tinha pensado nesse projeto para um case ainda, agora o Prêmio Abend tem uma categoria perfeita para encaixar. Então, vamos dar uma olhadinha primeiro nas novas nomenclaturas das categorias. Prêmio Abend, tradicionalmente, ele tinha 4 categorias: Digital Mobile, CRM Loyalty, Campanha Programa, Call Center, Contact Center. Então, a gente fez ali um depara de nomenclaturas para torná-la um pouquinho mais contemporânea e dar uma atualizada em relação àquilo que a gente tem no mercado hoje, né? Então, o Digital Mobile virou digital, né? A gente já ficou... redundante a gente falar de mobile, né? É digital porque é uma parte da nossa jornada, da jornada de todo mundo, então a gente só deu uma mexidinha no nome ali. CRM vira CRM Data-Driven, né? Então, assim, a categoria é Data-Driven, é orientada por dados. A gente vai trabalhar ali os projetos que tem como base CRM e tem como fundamento o uso do dado, né? Na categoria digital vão entrar todos os projetos que envolvem digital. Pode ser uma campanha, pode ser uma estratégia de mídia, uma estratégia de SEO, uma estratégia de e-mail marketing, canais sociais, influenciadores, estratégias de conteúdo de qualquer base, áudio, vídeo, texto, plataformas digitais, sites, apps, landing pages, games, enfim, a gente tem a possibilidade de tudo aquilo que a gente fez no digital, tendo como premissa trabalhar um perfil de públicos específico, né, que é a base da comunicação dirigida, a base da comunicação orientada por dados, eles entram nessa categoria. Em CRM, a gente tem, como já mantinha, as 2 subcategorias. Nessas a gente não mexeu, que é com e sem campanha de comunicação. Eu posso ter uma estratégia robusta de CRM que envolve mineração, que envolve análise dos dados, que envolve uma série de questões, mas que não necessariamente derivou numa estratégia criativa, que gerou um enxoval criativo. Então, a subcategoria é sem campanha de comunicação. Agora, se essa estratégia derivou numa régua de e-mails, numa
mala direta, em qualquer que seja a mídia que ela se materializou, aí ele é com campanha de comunicação e é bem importante que vocês consigam dar essa visibilidade para o jurado para que ele possa analisar a categoria, né, a presença daquele case de forma completa. Um detalhe bem importante, sempre que existir material de comunicação ou que fizer sentido dentro daquele contexto, por exemplo, CRM Data Driven, subcategoria com campanha de comunicação, você precisa anexar o enxoval criativo. Senão o case já parte com um gap de nota, porque o jurado tem que dar nota para a criação. Mas como ele vai dar nota? Algo que ele não está vendo. Então não esqueçam, né? Inclusive lá no formuláriozinho tem uma questão ali onde você dá o teu ciente de que sim, nesta categoria eu sei que preciso de material criativo. Então precisa anexar. Claro que um videocase, claro, redondinho, é sempre mais gostoso, sempre mais fácil do jurado entender, mas nem sempre a gente tem tempo ou verba para isso. Mas se eu tiver um PDF com as peças organizadas de forma clara, que deem visibilidade em relação ao case que foi descrito, já é suficiente, né? O que a gente não pode esquecer é categorias que envolvem criação e esquecer de anexar as peças criativas, isso é extremamente importante. Continuando aqui o depara de categoria, campanha programa virou interactive. Por quê? A gente consegue, assim, nessa nova nomenclatura, continua englobando campanha, continua englobando programa, mas a gente amplifica para alguns meios e algumas ferramentas de comunicação que elas ficavam, às vezes, no meio termo entre as categorias, né? Então, a gente consegue colocar ação de comunicação de encantamento, por exemplo, quando ela não é uma ação que está focada num resultado financeiro direto. Ela é uma ação de encantamento para trabalhar relacionamento long tail. Eu não estou querendo resolver esse relacionamento numa estratégia de um funil de conversão. Então, nessa ação, agora a gente tem uma subcategoria para isso. Por quê? Aí o resultado financeiro disso, né, o resultado de conversão, ele vai ter um peso reduzido. A gente vai analisar estratégia, a gente vai analisar execução, a gente vai analisar a criação com pesos maiores do que resultado. Claro que a gente está falando, né, de uma associação que baseia seu prêmio em resultado. Então, o resultado sempre vai ter ali uma importância sempre que a gente puder. Mas, às vezes, o resultado, ele não está dentro de uma lógica de conversão, de conseguir vender X produtos, conseguir recuperar tanto de crédito. Ele vai estar dentro de uma lógica de aproximação do cliente. Então, aí você vai precisar descrever para a gente como é que você considera, frente aos objetivos apresentados, os resultados atingidos. E entram também ações de interação, por exemplo, né, a ação de experiência. Numa feira, eu tinha uma estratégia de captação de lead dentro dessa feira. Agora, ela pode ser classificada dentro dessa categoria de Interactive. Outra categoria que a gente fez um depara de nomenclatura foi Call Center, Contact Center, que virou Customer Success, Customer Experience. Aqui vão entrar todos os projetos de atendimento ao consumidor, saque, televendas, de cobrança, recuperação de crédito. Na realidade, todos aqueles projetos que falam direto com o consumidor, independente da ferramenta, né? O que acontece? Ele exige que eu tenha um modelo de resposta direta e de contato direto com o consumidor. Então, não importa se vai ser telefone, se é WhatsApp, se é um bot, se é um SMS, se é... né? Independente disso, são os projetos focados nessa conversa. Aqui migram, né, todos os projetos que a gente tinha de call center, né, de contact center, e aí ele até amplia um pouquinho mais essa possibilidade para abrir para mais projetos. Mas, basicamente, aqueles projetos de conversa direta com o consumidor, né? Então, para cobrança, para vender, ou simplesmente para atender e encantar. Tem aparecido, né, nos últimos anos, cada vez mais projetos nessa categoria, por exemplo, de conquista de RA1000, que é o prêmio do Reclame Aqui. Isso tem sido bastante frequente, são cases muito interessantes, assim, a construção da estratégia de recuperação de reputação, às vezes de uma marca que tinha essa reputação mais abalada, todo esse processo. Então, todos esses cases fazem sentido aqui. Você avança para a gente, Cadu, para a gente olhar as novas categorias agora? E aí, as nossas 4 novas categorias: Innovation, Acessibilidade, ESG
e uso criativo de dados. Nessas, 3 delas vão funcionar exatamente como as 4 anteriores que eu mostrei para vocês, ou seja, são categorias que você escolhe inscrever seu prêmio, e o uso criativo de dados tem uma tratativa um pouco diferente, já vou contar para vocês. Innovation, a gente abriu essa categoria para que a gente consiga abarcar ali os projetos de inteligência artificial, de ferramentas, né, de realidade aumentada, realidade virtual, reconhecimento de voz, machine learning, e até desenvolvimento de produto, porque às vezes ele nasceu com uma estratégia de comunicação, né, quando desenvolvimento de serviço, muitas vezes, né, nasceu como uma estratégia de comunicação, se percebeu que para o problema eu precisava buscar mais do que comunicação, mais do que ensinar ou informar o consumidor, eu precisava criar uma jornada diferenciada para ele. Então, aí nisso eu desenvolvi uma solução nova dentro do meu negócio para atender aquela necessidade daquele grupo específico, daquele cluster. A gente vai colocar nessa categoria de innovation. A gente imagina aí, nos 2 anos anteriores, a quantidade de projetos que envolvem inteligência artificial já aumentou bastante. No último ano a gente já teve vários projetos com inteligência artificial, então agora ele tem uma categoria que o recebe independente da estratégia. Se eu quiser focar na solução de inovação que eu trabalhei, a gente tem uma categoria. Da mesma forma, a gente cria a categoria de acessibilidade. O Prêmio Abend já reconhece há muitos anos a premiação, principalmente voltada à acessibilidade. A gente tem lá o prêmio especial, né, o prêmio Correios, o prêmio... Então, ele já vai muito para esses cases que são sociais ou de acessibilidade. Mas agora a gente formalizou isso. A gente tem uma questão até legal, né, de acessibilidade de plataforma. Então, aqui a ideia é que a gente consiga premiar e reconhecer aqueles projetos que são soluções de acessibilidade em todas as frentes. Eu tenho uma célula de atendimento, um SAC, então implementei um modelo de atendimento que inclui algumas ferramentas e permite que eu atenda algum tipo de deficiência, então tornei aquele canal mais acessível, a revisão de uma plataforma do meu site para uma plataforma acessível, do meu aplicativo, enfim, essas soluções que a gente traz para tornar mais inclusivo a nossa comunicação, mais inclusivo o relacionamento das nossas marcas com o público final, né? Pode ser público interno também? Pode, eu posso ter uma célula de atendimento de deficientes visuais, por exemplo, e aí eu posso inscrever na categoria de acessibilidade para que seja avaliado e a gente vai avaliar todos esses projetos. A gente já falou aqui, que a Alexis deu o oi dele ali, mas a gente tem uma categoria também ESG. A gente percebeu que ao longo dos anos vem aumentando a incidência, né, e os projetos que envolvem governança, que envolvem sustentabilidade, que envolvem meio ambiente, e sentiu necessidade também da gente não colocá-los muitas vezes competindo com projeto de venda, porque a competição entre eles tornava, às vezes, meio não tão justa, né, não tão correta. Então, a gente criou uma categoria para receber projetos sociais de diversidade, de inclusão, de sustentabilidade. Os projetos de comunicação interna, por exemplo, eu tinha um ambiente de fábrica e eu não tinha canais efetivos ou eficientes para comunicar com os meus colaboradores e criei uma estratégia interessante em cima disso e isso revolucionou o fluxo da comunicação dentro da empresa. Não tem como dizer que isso não tem um reflexo no resultado daquela companhia. Mas a gente, no modelo anterior do prêmio, estava muito focado em resultado financeiro e como é que isso, né? Qual que era a linha final. Então, aqui nessa categoria, a gente vai receber também os cases de comunicação interna e cases também de comunicação corporativa, né? Que também eles acabam trazendo uma nova possibilidade ali. Então, vamos falar aquele case, comunicação corporativa, trabalho de marca mesmo, mas eu estou trabalhando ele baseado em dados para um cluster específico, para um grupo específico, para onde eu quero amplificar a minha audiência, a gente vai receber em ESG. E aí consegue olhar os cases confrontando um ao outro, sem que eu tenha um case com resultado de vendas extraordinário, que pela nossa inclinação a ser um prêmio focado em resultado, levava a nota para cima, versus um case que a gente está muito mais focado dentro de um contexto interno. E a última categoria, né, que é o uso criativo de dados, essa é uma categoria transversal às outras 7. Ela vai funcionar da seguinte forma: os jurados, quando avaliarem os projetos de suas categorias, né, eles vão
identificar entre os projetos aqueles que usaram dados de forma criativa, né? Então, aquele uso mais criativo, mais inovador, todo mundo faz um tipo de segmentação, mas esse case fez um tipo de segmentação com plus. Ele colocou uma pimentinha, ele colocou um tempero diferente. Aqui tem criatividade e inovação no uso do dado. É um dado que todo mundo usava do jeito A, ele usou do jeito B. E isso gerou um resultado bacana. Então, os jurados, dentro das outras 7 categorias, eles vão selecionar cases que tiveram um uso diferenciado de dados. Então, esse case, apesar de estar dentro de uma categoria, na contagem final ele vai participar desta categoria também, porque houve na leitura da mesa de julgamento um uso diferenciado para o dado. Tá? Então, aí a gente fecha 7 categorias que estão acessíveis a vocês para inscrever os prêmios, e a 8ª que o teu projeto vai poder concorrer também. O que é importante? Vocês podem escrever o mesmo case em diferentes categorias. Ele é um case que encaixa em digital e encaixa em ESG, ou encaixa em digital e acessibilidade. Ele encaixa em CRM Data Driven, mas ele também encaixa em Interactive. Vocês vão poder inscrever. Vou falar um pouquinho ali que a associação tem uma questão de uma tabela especial para essa inscrição em mais de uma categoria, mas vai ser possível também. Você pode avançar para a gente, Cadu, por favor? Aqui são as categorias. E, gente, fiquem muito à vontade, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir colocando, levantando a mão. Eu sei que, né, normalmente as pessoas não gostam de interromper ali, mas fiquem à vontade, porque a ideia é que seja um bate-papo mesmo, e vocês consigam conversar, a gente consiga trocar. Mas se vocês preferirem, não querem interromper, vou colocar no chat, podem colocar no chat também, que na hora que a gente abrir para perguntas, a gente volta no chat, tá? As categorias são essas. Dando uma espiada agora em outra questão que mudou em relação à premiação anterior, é o processo de inscrição. Pode avançar, Cadu? A gente tem a automação do processo. Agora ele é 100% online. Antes a gente tinha um híbrido, né? A gente baixava as fichas, fazia o download no site do prêmio, preenchia essas fichas, processava, revisava, fazia tudo que precisava fazer dentro de casa e devolvia para a Band. Agora, o processo ele está todo online. Eu vou começar a preencher dentro do site, vou começar a discutir com a Band a aquisição dos créditos, né, para os cases no online, e faço isso tudo dentro dessa plataforma que está desenvolvida. Para permitir que a gente tenha esse cross entre categorias, a gente também fez uma simplificação da ficha. Então, a gente agora, antes, por exemplo, se alguém um dia teve curiosidade, o formulário de CRM era um, o de call center era outro, o de digital era outro, dependendo da categoria de digital, ele mudava da subcategoria, dentro de digital tinham diferentes formulários. Agora, a gente tem uma padronização do formulário, ele é um formulário base e que conta a mesma história da construção do case para todas as categorias. Óbvio que você pode usar a mesma ficha para mais de uma categoria, mas você também pode olhar a construção do case a partir daquilo que tem mais luz naquela categoria. Se eu estou falando de um case de digital, é claro que quando eu vou apresentar resultados, é importante que eu tenha indicadores que fazem sentido dentro de um projeto de digital, que o cálculo de ROI ou de ROAS esteja ali demonstrado, que a gente consiga falar sobre impressões, sobre CTR, que a gente tenha métricas que estão envolvidas dentro de um bom projeto de digital. Ao tempo que uma ação de relacionamento, por exemplo, e de experiência, a métrica dela vai ser outra. Eu posso escrever o mesmo case nos dois? Claro que posso. Mas também posso ter abordagens diferentes, principalmente em relação a resultados, né? Porque talvez o objetivo, a estratégia e a execução disso, né, o plano tático, eles sejam os mesmos, mas eu posso colocar um olhar diferenciado para cada categoria que eu estou inscrevendo esse case. Então, eu vou conseguir dar esse tom a partir de resultado, porque os jurados que vão avaliar um case multicategoria, eles estão, cada um dentro das suas salas, concorrendo dentro de um cenário de cases similares, né? Mas a ficha, de qualquer forma, ela está simplificada em relação ao que ela era, em termos de personalização por categoria. Ela é uma ficha
única agora. E aí, como eu falei para vocês, tem a possibilidade da inscrição multicategoria, com desconto para inscrição do mesmo case em mais de uma categoria. Eu não tenho aqui os descontos de cabeça, mas vocês conversando com a associação ali, com certeza, eles vão dizer para vocês, vão conseguir passar direitinho como é que ficam os valores de inscrição, né? Porque aí a ideia é que quanto mais categorias você possa colocar seu case, a associação dá uma facilitada para isso do ponto de vista financeiro, tá? Pode passar. Aqui a gente tem um tutorialzinho sobre a nova plataforma. Eu não vou entrar em detalhe, né? Porque ela é um formulário online, gente. É extremamente simples e intuitivo. De qualquer forma, a associação, como sempre, vai estar dando suporte para vocês no momento do preenchimento, né? Que é importante, você pode começar a preencher, deixar salvo, retomar depois, o que facilita, se tiver que buscar algum dado, se tiver que tirar alguma dúvida com a associação. Mas a associação tem aqui um filminho que é um tutorialzinho bem básico, assim, bem simples, para vocês verem como, sim, é uma plataforma simplificada que está ali, bastante intuitiva. Pode soltar o vídeo, Cadu. O Prêmio ABEND 2025 mudou e agora conta com mais categorias e subcategorias. E também tem uma nova maneira de se inscrever, totalmente online. Confira o tutorial e veja como é simples. É só acessar o endereço, clicar em entrar e fazer seu login. Aí, basta seguir o passo a passo para efetuar o pagamento, escolher a categoria e a subcategoria e preencher todos os outros campos, contando os detalhes do seu projeto. E se você precisar dar uma pausa no preenchimento, é só salvar e continuar mais tarde. Em seguida, é só fazer o upload dos seus arquivos, clicar em salvar inscrição e pronto! Faça sua inscrição agora mesmo no Prêmio ABEND 2025. Prêmio ABEND 2025, cada vez melhor. É isso, gente, que a gente tinha aqui a respeito de alteração de categoria e de formato de inscrição, né? Então, as duas principais novidades, acho que para essa edição do prêmio, são essas. Sarkis, eu vi sua pergunta, eu vou liberar para a Cláudia contar para a gente um pouquinho do case Grand Prix, e quando a gente voltar para a parte de perguntas e respostas, eu começo respondendo a sua, tudo bem? Então, Cláudia, tá com você. Cláudia Garbim, ela vai contar para a gente aqui um pouquinho sobre o case MIR, Motor Individual de Recomendação, Inteligência Artificial para impulsionar mudanças de comportamento nas equipes e transformar conhecimento em resultado, que foi o grande vencedor da última edição do Prêmio ABEND, né? Levou o troféu, o Grand Prix, em 2024. Cláudia, seja bem-vinda, conta para a gente um pouquinho sobre você, sobre o seu projeto e como foi essa experiência. Tá certo. Bom, boa tarde. Muito prazer a todos aí da sala. Eu sou Cláudia, sou sócia da Reciclare. Reciclare é uma EdTech. Nós trabalhamos com toda a jornada de treinamento, né, desde preparação de conteúdos, plataforma para gerenciamento de execução desses conteúdos e comunicação, e também na frente de inteligência artificial. Esse case foi construído em 2023, quando nós iniciamos esse projeto do MIR, né, que é o Motor Individual de Recomendação. E eu até comentei isso naquela apresentação logo depois do prêmio, né, onde todos os vencedores falaram. O que a gente faz hoje já com o MIR é bem diferente do que foi, né, o que mostra é que essas frentes, os projetos de inteligência artificial são muito rápidos do ponto de vista de mudança, então tudo que a gente já está prevendo para o case desse ano é bem diferente do que essa tecnologia e o formato que a gente estruturou. E ele conta exatamente que os dados são todos de 2023, né, que o prêmio foi entregue no início de 2024. Então, a gente está contando, a gente vai compartilhar aqui com vocês como é que tudo isso começou. Então, pode passar, Cadu, aí, como é que a gente construiu o case, né? Então, a gente construiu, assim, em 3 blocos, né? Aqui está bem resumido, até por conta do tempo que foi na apresentação do Dia dos Vencedores, mas nós construímos em 3 blocos, um que dá uma sustentação inicial de como a gente apresenta conceitualmente o nosso case. Então, nós somos uma empresa de treinamento, a gente fala muito de aprendizagem, então nós não somos uma empresa de tecnologia, né? Nós somos hoje uma empresa de aprendizagem que usa a tecnologia a seu favor para entregar hoje conteúdos de treinamento de forma hiperpersonalizada para os agentes, né, de acordo com a sua necessidade. Mas a gente conceituou dentro do histórico do case, e a gente fala muito disso, de como as pessoas atendem. Os nossos clientes, na grande maioria,
são empresas que terceirizam operações de call center e usam a nossa plataforma para padronizar a gestão desse conteúdo e do conhecimento dos terceiros, né, até por conta dessa relação contratual que eles têm. Então, essa camada de conhecimento no meio dessa relação entre contratante e contratado. E como empresa, né, de treinamento e que fala muito de aprendizagem, né, a nossa pauta todos os dias, a gente fala muito disso, da evolução do modelo de aprender, né? Então, como as pessoas aprendiam e como a gente fala hoje desse novo jeito de ensinar. Então, nessa coluna à esquerda, onde vocês veem o modelo tradicional, é tudo aquilo, e quem for aí dos cases de call center ou desse mercado sabe, né, de como se fazia isso há muito tempo atrás, e como a gente foi, ao longo do tempo, evoluindo isso, de tal forma que na coluna da direita a gente construiu esse conceito do novo jeito de ensinar. Então, quando eu pego ali da primeira, né, aluno é ensinado a observar, memorizar, imitar, até a última, que é ali informação hiperpersonalizada e relevante para as necessidades individuais com o apoio da IA, então esse trajeto todo, nesse meio que a gente chama aqui de transição, ele está muito embasado na cultura da empresa. Então, de acordo com a cultura de cada empresa, a gente sabe que esses pontos vão ter velocidades diferentes, que essa transição vai acontecer de forma diferente. Então, por isso que a gente usa isso aqui como um balizador, até para a gente entender o nível de maturidade do cliente. Então, tem cliente que quer avançar mais, mas tem questões internas e de prioridade do assunto, e tem clientes que realmente não estão no momento, está atuando de uma outra forma. Então, a gente vai adequando também a nossa entrega, né, e como a gente apoia de acordo com esse nível de maturidade. Então, aqui é um slide que a gente coloca, né, uma informação que a gente coloca bem no início do case, até para situar um pouco o que faz a Reciclar e como a gente enxerga isso, que é o core do nosso negócio, que é a aprendizagem. Pode passar, Cadu. E a gente, falando isso, né, a gente está dizendo, a gente precisa mesmo do engajamento das pessoas, né, então, que as pessoas acessem a plataforma, que façam os treinamentos que é recomendado pelo cliente que ela atende, e para tudo isso a gente está dizendo, então, que a hiperpersonalização, a forma como eu levo hoje a capacitação, ela é super importante, né, para eu justificar exatamente todo esse investimento em hiperpersonalização. Então, eu preciso levar o conteúdo adequado para ela saber realmente é isso que eu preciso, e não um conteúdo de prateleira, né, ou como a gente usa aqui, pastel de queijo para todo mundo. Então, a gente está trabalhando muito nisso, né, começamos lá com esse case e seguimos trabalhando muito nesse conceito da hiperpersonalização. Pode passar. Pode passar. E aqui, como é que a gente seguiu essa implementação, né? Então, a gente tem sempre uma estratégia aqui pré-implantação. Então, nesses dois eixos, né, de resultado e desenvolvimento, a gente entende que o cliente tem uma curva de adoção desse sistema todo de hiperpersonalização. Então, no primeiro lá, onde a gente fala que é a plataforma, e a gente vai evoluindo com isso até chegar lá na IA generativa. Então, a gente está, geralmente, quando a gente começa com o cliente, né, ele está sempre ali, eu estou aqui ali na plataforma, e a gente vai avançando, de tal forma que ali onde vocês veem a caixinha do MIR, é onde a gente fez algumas implantações. Então, para que eu faça uma recomendação adequada, eu trabalhei muito num catálogo digital para isso, né, num catálogo que tem que conversar com a necessidade dele. Então, para frente, eu vou até falar um pouco, né, da tecnologia, mas, assim, de forma resumida, se eu sei que imagina sinopse, né, num catálogo sinopse de treinamentos, então tem clientes, né, com catálogos com mais de 1000 itens de treinamento, como é que a gente organiza essas sinopses e com os gaps que eu tenho do comportamento e do atendimento dele, como é que eu faço, né, como é que eu junto essas duas informações para recomendar para ele o conteúdo que está conversando mais com a necessidade dele. Pode passar. E aqui vai, né? Aqui um pouco de como é que a gente trabalhou nisso, sendo que o objetivo sempre é buscar uma mudança de comportamento. O que a gente aprendeu ao longo do tempo foi que os comportamentos performam de forma diferente. Então, quando eu vou buscar uma melhoria de resultado, eu não vou direto para o resultado, porque eu sei que aquele resultado ele está ligado com um tipo de comportamento. E aí, na época, nós utilizamos esses recursos para que dentro, né, dos algoritmos, utilizando esses recursos, a gente conseguisse combinar isso melhor. Então, vou dar um exemplo aqui, né? A parte tem um tipo de comportamento, e por comportamento, eu vou depois explicar para vocês um pouquinho lá no slide que a gente chama de DNA. Então, tudo que é o comportamento dela na plataforma, ela me ajuda a formar esse DNA. Então, a hora que ela logou, a hora que ela clicou, que ordem ela clicou, que ordem ela treinou, então, todos esses dados
de comportamento do que ela fez, que nota ela tirou, e mais os resultados que ela tem, os erros que ela cometeu, o que eu tenho de informação de monitoria de qualidade, tudo isso me ajuda a compor essa linha que a gente chama de DNA. E dentro desse agrupamento de DNA, a gente construiu, então, os clusters para gerar essas recomendações. Pode passar? E aqui, né, para vocês terem uma visão geral da arquitetura, e no case, como eu disse, né, a gente separou em 3 blocos, o bloco de introdução, o bloco do core mesmo do projeto, e aqui eu trouxe o diagrama, mas dentro do case a gente detalha cada um desses blocos da arquitetura e tudo que a gente usa aqui de inteligência e todo o processamento do dado, né, como é que a gente criou essa esteira automatizada aqui para gerar essas recomendações periodicamente e sistematicamente, de acordo com cada tipo de operação desse cliente que nós iniciamos. Pode passar. E aqui o do DNA que eu estava dizendo para vocês. Então, quando vocês veem naquelas 2 colunas, dados externos e dados internos, é tudo que a gente trouxe do comportamento individual e como cada indivíduo ele tem uma linha única, que é exatamente como ele lida com a plataforma e como ele se comporta utilizando a ferramenta e fazendo os treinamentos. E dados externos é tudo que eu tenho do dado de performance dele. Então, tudo isso foi realmente uma engenharia de dados aí para que a gente construísse esse DNA e dentro desse conceito de DNA a gente pudesse, com aquele catálogo lá que a gente implementou, que eu mostrei naquele outro slide, que eu pudesse ter essa sincronização de DNA com recomendação do que eu tenho dentro do catálogo. Então, aqui dentro disso, o DNA também fez parte, dentro do case, desse bloco intermediário, que é o bloco onde é o core mesmo do case, onde a gente detalha muito o mecanismo todo, né? Aqui está resumido na imagem, mas no case a gente detalhou bastante como isso acontece, os bancos de dados e como é que a gente organizou tudo isso para chegar nesse slide final, que é o DNA. Então, acho que até falando, né, da importância, assim, da construção do case, do material, a gente já até escreveu outros cases em outros anos com a Bend, mas acho que até pelo tipo de case, né, que a gente está falando muito de análise de dados, mesmo de engenharia de dados, e como a gente organizou isso para que também os jurados entendessem o que é isso, né? Porque é uma realidade muito específica nossa aqui, num mercado muito específico, que é a educação corporativa para agente terceirizado, e como a gente quis dar essa visibilidade para os jurados de como é realmente esse mecanismo todo de recomendação aqui no bastidor. Pode passar? E aqui como é que a gente gera as recomendações, né? Então o BERT, que era o que a gente usou lá atrás, né? Que nem hoje a gente nem usa mais isso, a recomendação quantitativa e a recomendação comportamental. Então, isso tudo somado, a gente gerou uma recomendação hiperpersonalizada, né, para os indivíduos. E hoje, né, como eu estava dizendo, hoje é um formato já bem diferente, né, com outros modelos, né, até por conta da evolução dos LLMs, a gente já está em outro formato, mas aqui na época foi como a gente iniciou isso e juntando todos esses resultados das recomendações para gerar uma recomendação única. Pode passar? Aqui como é que a gente entrega, né, então aqui um recorte da plataforma e como ele entrega ali, quando ele recebe que é um MIR, ele sabe que é um conteúdo que veio de uma recomendação de melhoria para ele. Depois ele tem todos os outros conteúdos que ele pode ter aleatoriamente, né, de instrução ou de atualização do trabalho, mas tudo aquilo que vem para melhorar o comportamento dele, porque o comportamento tem um valor, né, e o cliente, nesse valor, ele é como se ele precificasse esse cluster. Então, o trabalho é como que eu ensino ele a mudar de comportamento, porque eu sei que quando ele consegue estar nesse outro comportamento, adquirir um novo comportamento, ele tem uma entrega melhor. Então, aqui só é um recorte de como a gente entrega o treinamento lá para ele na plataforma. Pode passar? E depois aqui a gente trabalhou, né, até como disse a Janaína, a questão da importância dos resultados. Então, como foi um projeto de um ano, a gente tinha aí um período bem longo de análise, né? Eu acho que quando você trabalha com cases mais longos, eu acho que o resultado fica mais consolidado do que com cases de curto prazo. A gente já teve outras experiências, assim, sem muito sucesso, de cases com prazo de tempo menor, que o jurado pode ter um entendimento que ainda não tem muita sustentação no resultado, mas quando você leva resultados, né, um período mais longo, você evidencia para o jurado também que
está mais consistente, está em produção. Você não está falando de um período de 4, 5 meses, você está falando de um ano. E aqui a gente separa exatamente por isso, né? No primeiro quadro ali à esquerda, como a gente separa os grupos, né? E aí a gente agrupou para facilitar até também a análise aqui no gráfico, os perfis de baixo, médio e alto engajamento, e como a gente conseguiu mudar esses perfis, né? As pessoas dentro desses perfis, e no da direita, como que a gente conversa o engajamento com a performance, né? Porque não adianta ser legal e ele engajar e acessar, mas aquele conteúdo tem que levar um resultado diferenciado para o cliente. Então, a gente mostra que qual o atingimento da meta dos clusters de alto, médio engajamento e como eles performam melhor. Então, o nosso trabalho por trás disso tudo é como eu ajudo uma pessoa de baixo engajamento no primeiro momento virar médio e um de médio virar alto, e cada um desses clusters, eles vão entregar valor diferenciado para o cliente. Então, de forma, Paty, acho que eu cumpri o tempo aí, de forma geral foi isso. Falando assim da experiência de ganhar um Grand Prix, é muito emocionante, no primeiro momento assim, é muito emocionante, foi boa parte, então é muito emocionante ver o case reconhecido numa associação há tantos anos, e eu lá no dia comentei, né, a Bend estava completando os 30 anos ali, e eu e a André, minha sócia, que também nos conhecemos há 30 anos, temos a Reciclar há 14, e para a gente foi um dia achamos que só faríamos treinamento, então hoje estamos nessa frente de tecnologia, né, virando a empresa para um outro lado, mas nunca perdendo a nossa essência, que é a aprendizagem. Então a gente vê hoje como a gente pode, com inteligência de dados, ajudar muito, a gente que está nessa jornada de call center, de atendimento há muito tempo, ajudar muito essas pessoas hoje a terem uma capacitação diferenciada para aquela necessidade, né, não perderem tempo. O cliente também quer negócios mais sustentáveis, resultados mais sólidos. Então, a gente sabe que aquela frase, né, aquele clichê que é você não muda nada se você continua fazendo as mesmas coisas. Então, por isso que a gente explora muito isso. Se eu não ajudar essa pessoa a melhorar um comportamento, ela mudar um hábito ali durante o trabalho, ela também não consegue, não tem mágica, ela não vai conseguir fazer um resultado diferente. Então, a gente fala muito isso, preconiza muito isso, que é como a gente ajuda as pessoas a desenvolverem hábitos de ensino diferentes, aprenderem melhor, a despeito de toda a dificuldade que é com esse público de call center, que quem trabalha com isso sabe, mas a gente vai incansável nessa luta, assim, como a gente consegue ajudar essas pessoas a terem um desempenho melhor, como é que eu levo um conteúdo melhor para ela fazer o trabalho dela e representar o cliente que ela atende na operação que ela trabalha e representa, né? Então, acho que de forma geral é isso, o prêmio é um orgulho, é muito bacana, para o cliente é muito importante, né? Eu acho que todo mundo que leva um projeto para lá, vai sempre, todo mundo acha, né, que vai para ganhar alguma coisa, quando vem a final, assim, pô, você vai ganhar alguma coisa lá, legal, mas realmente ganhar o Grand Prix é um reconhecimento muito diferenciado numa associação muito importante, que se preocupa muito com isso, que leva isso a sério, né, como o pessoal falou aqui no papel dos jurados. Então, só agradecer aqui, Patrícia, pelo espaço de compartilhar, e a todos que pretendem inscrever, né, desejar boa sorte, que com essas novas categorias, eu acho que os jurados vão ter muito trabalho, porque os cases de IA realmente estão ganhando, né, e de Analytics e Data Driven estão ganhando muita visibilidade, assim, tem muitos cases legais, quem está trabalhando com isso sabe, tem muita gente fazendo muita coisa legal, então o Grand Prix esse ano vai ser acirrado, hein, gente? Maravilha, Cláudia. Bom, mais uma vez, né, já é a terceira ou quarta vez que eu tenho a oportunidade de ver, não só a Cláudia, né, mas eu contando aí o tempo da mesa de julgamento também, de ver esse case, e é incrível que cada vez que a gente olha, um detalhezinho a mais chama atenção, assim, sabe? Daqui a pouco eu já consigo apresentar ele por você, Cláudia, eu tô tão conectada que a gente fica ali. Esse case concorreu na categoria antiga de Call Center, Customer Center. A gente não está com a Ana Maria aqui, que participou do julgamento, né, que era a nossa coordenadora de júri naquela mesa, mas eu queria abrir para o Paulo, Janaína, Alexis, acho que o Ramalho já teve que sair. Se vocês querem fazer algum comentário a respeito do case, quer dizer, como é que o jurado está olhando? Eu sei que não é a categoria core de vocês, né, mas vocês que entendem a dinâmica do prêmio, né, o que vocês têm para contribuir a partir da apresentação maravilhosa que Cláudia fez para a gente ali. Obrigada. Pode ir, Alexis. Então, eu queria comentar, parabenizar pelo case muito bacana, mas eu queria, por exemplo, até para que a gente consiga enxergar
a amplitude de um case, toda vez que você capacita pessoas e que você melhora a condição do seu colaborador, seja ele terceirizado, seja ele colaborador próprio, isso está também no campo ESG. Na verdade, o que eu queria que vocês enxergassem ao pensar num case é como é que ele tangencia as questões sociais e ambientais e de governança. E capacitar pessoas e transformar a vida de pessoas, de alguma maneira, e você, logicamente, em benefício do negócio, mas que você faz com que as pessoas se sintam mais, de alguma maneira, valorizadas pela sua capacitação, isso pode ser também um case de ESG. Então, essa coisa de você ter inscrições combinadas, né, que você possa fazer, eu acho que vai exigir de quem, na hora de pensar na inscrição, é pensar, puxa, espera um pouquinho, isso de alguma maneira eu estou trabalhando também alguns conceitos relacionados ao lado social. Como é que eu posso transformar esse case sob essa ótica, né? Então, eu acho que essa é a atenção que tem que ser dada agora de aquilo que era só citado num case, hoje pode ser foco principal, né? Sob a ótica de ESG. Então, é só essa observação que eu gostaria de fazer. Perfeito, Alex, muito obrigada. Acho que é um bom insight seu aí, porque ele é um case, sobretudo, de governança, né? Como é que eu estou fazendo a gestão do meu recurso humano para que eu consiga chegar no resultado que eu estou buscando. E é um pouco dessa inspiração que a gente buscou em trazer as categorias novas, para que daí a gente abra essa possibilidade, porque a gente teve algumas situações onde a gente até declinou de alguns projetos, porque a gente não tinha como colocá-los em categorias. Aí ele ia entrar numa concorrência que não seria igual, né? Mas acho que um pouco das novas categorias vem dessa percepção que você muito bem colocou, né? A oportunidade que a gente tem. A gente já está esperando o case da Reciclar e multicategoria, então, com certeza, para 2025. Ô, Patrícia, só vendo aqui no chat que o Marco Matheus perguntou se esse foi o material utilizado. Não foi, esse foi o resumo que a gente preparou para a apresentação dos finalistas, que tinham tempo, então tinha um limite de tempo, então o material foi bem reduzido. Então, assim, eu até olhei aqui, o nosso case tinha por volta de 22 a 25 páginas, assim, entre 20 e 25 páginas. Então, eu acho que quando você vai escrever o case, assim, realmente, a nossa estratégia assim, é começar sempre pelos blocos, né, de conceituar, colocar o core, colocar os resultados e escrever bastante, porque o jurado vai ver case de todo mundo, de vários negócios, né, de várias empresas diferentes, e quanto mais você deixa detalhado, mais um detalhado objetivo, né, não um detalhado de escrever por escrever, mas que realmente retrate o funcionamento todo da estrutura do case. Então, eu acho que é um investimento de tempo importante, né, para o case, para quem realmente está buscando o reconhecimento, assim. Então, não é simples, né, não é uma coisa que você faz num dia, vou sentar à tarde, vou fazer o que, não. Cara, demora com certeza, uns 15 dias para escrever um case, levantar todos os dados e focar nisso, né. Não é um negócio de tarde, matar uma sexta-tarde, fazer, é trabalhoso. Então, envolve até mais pessoas da empresa para você levantar tudo. Então, acho que e depois você olha com orgulho o que você escreveu, né? Que nem você sabe que consegue escrever tudo aquilo. Perfeito. Jana, você levantou a mão? Eu acho que eu queria contribuir, acho que desse ponto que a Cláudia trouxe, mais uma vez, Cláudia, parabéns aí pelo case, né, pela entrega, é um super projeto, né, mais do que merecido a premiação. Mas eu acho que essa apresentação que a Cláudia nos trouxe hoje, né, que é obviamente, como ela trouxe, uma versão mais resumida, mas eu acho que já é um excelente exemplo do que pode ser um material de suporte, né? Eu acho que o que a gente precisa, quando a gente vai escrever o prêmio, acho que o que mais a gente precisa ter em mente é que a gente precisa contar uma história, né? Então, eu acho que tem cases que às vezes demandam um pouco mais de informação, outros menos, mas eu acho que aqui, para todo mundo que quer escrever, né, eu acho que é importante a gente ter esse olhar que o que eu estou contando? Está contando a história? Então, acho que a gente precisa ter na cabeça que a gente, como jurado, precisa entender qual que era o desafio, né? Então, da onde que é o ponto de partida? Qual que é o contexto? Então, a gente sempre precisa contextualizar o jurado
da onde a gente parte, qual que é o cenário? Às vezes é uma marca que estava com uma questão de vendas, às vezes era um cenário em que existia um novo competidor no mercado, enfim. E aí, qual que é a solução que a agência, que a empresa fez e quais resultados que obtiveram? Lógico que quando vocês forem ver as fichas, a gente tem alguns outros campos, mas eu acho que o que a gente precisa ter na cabeça é que a gente precisa garantir esses 3 pontos. Eu acho que essa é a grande história que a gente precisa contar, né? E que muitas vezes é isso, assim, é a qualidade do que a gente está contando, muitas vezes mais até do que a quantidade de informação, né? Então a gente precisa garantir que o jurado seja contextualizado, então, do cenário, que o jurado tenha um entendimento do que foi feito, então, do ponto de vista criativo ou ferramental, ou às vezes são os dois, né? Existe uma solução criativa e ferramental aí, de dado, de plataforma, de influenciador, por exemplo, e quais que foram os resultados obtidos. Eu acho que se a gente olha para a ficha de inscrição e consegue dar o check nesses 3 pontos, é o fundamental para a gente ter uma ficha que vai dar clareza para o jurado ter a capacidade de julgar todos os pormenores do programa. E assim como a Cláudia nos trouxe uma apresentação de apoio, como a própria Paty nos trouxe no começo, a gente ter exemplos dos materiais quando envolve criatividade na categoria, ou muitas vezes a empresa, a agência tem um videocase, ou tem uma apresentação que nos dê, que é o que a gente fala, a gente sempre começa, o primeiro ponto de partida é sempre a ficha de inscrição. Né? Então, entendendo um pouco da nossa rotina no momento, né, de julgamento, a gente começa lendo o case, e ali entendendo, e aí pega o material de apoio para exemplificar aquilo que a gente leu. Né? Então, se falou de uma solução criativa e tem a peça, ela exemplifica aquilo que foi contado. Então, eu acho que aqui o mais importante é a gente ter a certeza que a gente está contando uma história com começo, meio e fim. Perfeito, Janaína. Você pegou um ponto ali que eu ia fazer um reforço também, que eu percebi que tem um pouco de curiosidade a respeito, né, do que a gente analisa. Todos os cases na mesa, eles começam pela leitura da ficha, tá? Então, aí eu digo para vocês, e fica como diquinha, que além dos pilares que Jana falou desse storytelling, da construção dessa jornada do projeto, dediquem um tempo bacana para ter certeza que a ficha é capaz de ser entendida por quem não entende do projeto de vocês. Às vezes parece besteira, né? Mas é levar para casa e ler para o marido, para a mulher, para o filho, para o primo, que não conhece o projeto, e pedir para ele ler aquilo, e como é que você me contaria? Claro que se ele for da área também ajuda, né? Não adianta a gente pegar ali um advogado, talvez ele vai ter um pouco mais de dificuldade, mas como é que você, o que você entende disso que você viu? Porque a ficha, ela é o ponto fundamental da onde todo jurado parte da análise. Para vocês terem uma ideia, os julgamentos são presenciais, há cerca de 10 jurados por categoria se reúnem e é feita a leitura conjunta, case a case, em voz alta, por um jurado de cada vez. Essa é a base de todas as salas de julgamento. Uma vez que todo mundo leu a ficha, pode começar ali já uma discussão a respeito de impressões do projeto, e aí é mostrado todo o material de apoio. Eu tenho lá um enxoval criativo, ou no caso da Cláudia, ela tinha o projeto, né, um modelo de projeto para amparar, porque ali tem alguns gráficos, a ficha você não vai conseguir mostrar gráficos, mas no material de apoio a gente consegue entender quando ela fala de resultado, quando ela teve ganho, a gente consegue entender um detalhe ou outro da IA, como é que ela faz a recomendação pelo material de apoio dela. Mas sempre a ficha é o que precede. E às vezes a gente vê no prêmio algumas fichas que parece que foram preenchidas meio rapidinho, e aí vai uma série de materiais, mas a gente ficou carente de colocar todos os jurados. Imaginem que eles têm que estar dentro do projeto de vocês, como os clientes, né, como a liderança da empresa quando aprovou aquele projeto, ou quando você foi apresentar resultado para contar que ele funcionava. O jurado tem que conseguir entender e visualizar a grandiosidade desse momento. Então, caprichem na redação das fichas. Eu sei que às vezes a gente fala, puxa, estou escrevendo 10 cases aqui, estou cansado. Divide, pega diferentes pessoas da empresa, pede para cada uma escrever, envolve as áreas que estavam presentes, porque isso que a Janaína colocou é extremamente importante para que o jurado consiga entender
minimamente do que se tratou aquele projeto e por que você considerou ele relevante o suficiente para ser submetido ao crivo de uma premiação. Então, isso é muito, muito importante. Fernando, você levantou a mão aí, conta para nós. Fernando é jurado também do prêmio há muitos anos, né, Fernando? Conta para a gente aí o que você, a tua contribuição. Eu sou jurado e sou invisível. Minha câmera não está funcionando. Tentei de todos os jeitos, mas não consegui, não sei provocar. A gente te aceita sem câmera também, pode ficar. Na verdade, é um presente que eu dou para as pessoas. É o seguinte, parabéns pelo trabalho que vocês fizeram das categorias, as novas categorias, realmente é uma coisa que a gente tinha muitos anos pensando nisso, que foi interrompido pela pandemia, né? O processo, eu achei que ficou muito interessante a solução. Eu estou dando parabéns assim, porque eu não conhecia, eu não estive no trabalho de alteração. A segunda coisa que eu também acho muito bom é a questão da inscrição online. Mas é um mas bem grande, porque eu fui buscar essa imagem no Max Weber, quando eu me formei em sociologia, que dizia que a maior força que existe é a resistência à mudança. E então eu vou externar aqui minha preocupação, que a gente vai ter que deixar muito claro para as pessoas que elas poderão ser ajudadas por nós, porque eu tenho um pouco de medo da pessoa esbarrar com a dúvida frente à tela e desistir. Até agora, como fazia por escrito, entrava em contato, mandava, eu fiz esses anos todos, eu e outras pessoas fizemos assessoria para as empresas, ajudando-as, dando orientações de como fazer a coisa, e funcionou bem, funcionou muito bem. O ano passado, por exemplo, eu acho que eu não perdi nenhum case que entrou em contato comigo e se inscreveu. Mas, na medida em que mudar, a gente acha que tem que deixar bem claro que, pelo menos, até que deixe de ser novidade, sei lá, 2, 3 anos, para talvez para sempre, eles poderão contar conosco, poderão contar com a Bend para tirar dúvidas, para preparar melhor o case, para ter a confiança de que estarão entrando assim, sendo, no mínimo, tendo respeitados o trabalho que tiveram de fazer, de criar e de implementar os magníficos cases que certamente... Tá bom? É isso. Perfeito, Fernando. Já aproveitando aí, contando para todo mundo, sim, o modelo de suporte que a associação dá para escolha de categoria, de subcategoria, isso não muda, tá? Até porque você tem a possibilidade de começar a sua inscrição e ir salvando, né? Então, ela não precisa começar e ser concluída, apesar de ser online, aquela coisa de um tiro só. Então, eu cheguei num campo, eu fiquei com uma dúvida, pode procurar a associação para tirar dúvidas. Eu sei que Fernando aí, né, de forma paralela, presta essa assessoria de ajuda de construção de cases, daí vocês também podem solicitar o... Desculpa, Patrícia, eu não estava vendendo... Não. Eu te entendi, tranquilíssimo. Há alguns anos que minha contribuição tem sido totalmente voluntária, assim. Tranquilo, perfeito. Antes as pessoas me procuravam, mesmo me contratavam, mas faz tempo que não ocorre isso. É uma pena, mas faz tempo. Mas é justo, eu acho. A hora que você dá o suporte que eu sei que você dá, eu acho que é justo que seja remunerado para isso. Mas a gente ainda tem uma etapa de submissão do case via plataforma. Isso vai para o time da Bend. Eles vão olhar o case,
tá? O time que trabalha na Bend vai avaliar esse case, vai olhar, puxa, faltou alguma informação, ou está carente aqui, ou de alguma forma ele está incompatível com o regulamento, vai entrar em contato com vocês, vai liberar para edição esse material e vocês podem editar este material quando necessário. O mesmo acontece, por exemplo, para realocação de categoria. Às vezes, na minha leitura, é uma categoria, quando chegou lá, não é essa categoria. E a gente pode alterar categoria, a classificação, até na sala de júri. Quando um júri, por exemplo, eu olho um projeto, Customer Success, mas eu não entendo que ele tem os detalhes e a composição para ser julgado por aquele time, o time, junto com o coordenador daquela categoria, ele decide que aquele é um case melhor avaliado em outra categoria. A gente faz essa migração. A associação avisa vocês, tudo isso roda ali nos combinados. Porque a ideia não é que a gente desclassifique ou penalize nenhum case. Então, esse processo que existia de uma consultoria, quando necessário ali, né, via associação ou por meio de jurados como o Fernando, que ajuda a construção de cases mais robustos, ele pode continuar existindo sem problema nenhum, tá? Então, que vai ter esse tempo entre comecei a redigir meu case e editar esse conteúdo. E assim que a associação, vamos dizer, recebi o projeto e não veio o book de material criativo, e é uma categoria que tem material criativo. O que vai acontecer? A associação vai contatar vocês, vai abrir o case para que vocês façam o upload do material, e só depois que ela olhar, entendeu, viu que está tudo certinho, categoria, os anexos, está tudo redondo, que ela vai considerar o case submetido oficialmente para a premiação. A gente, então, tem esse meio de campo e optou por manter isso, justo pelo ponto que o Fernando coloca, né? Todo o período de transição entre leitura, entendimento de uma categoria, de outra, como é que se adapta, se adequa aqui, encaixa nessa ou não. Isso para a gente é necessário, né, para que a gente consiga dar andamento. Em relação ao case da Cláudia da Reciclare, gente, vocês têm mais alguma dúvida para fazer para ela? Tem uma pergunta para fazer para ela? Alguma dúvida que não tenha ficado clara? Ou podemos passar para as perguntas todas? Podemos seguir? Então, Cláudia, você como participante, né, agradeço a tua participação aqui de vir apresentar mais uma vez, né, você já esteve lá no Magia dos Cases, agora está aqui no nosso webinar de inscrição, obrigada pela tua disponibilidade, pela simpatia, disposição e o carinho com que você trata a associação e mais uma vez vir dividir com a gente esse case. Te convido para continuar aí, porque eu sei que você participa, então você quer estar por dentro das novidades, mas agradeço a tua disposição em dividir com a gente todo esse conteúdo maravilhoso. Mais uma vez, parabéns. A gente sabe que conquistar um Grand Prix, que é um único, né, prêmio único na noite, é sempre como você falou, uma emoção muito grande, mas também um reconhecimento de um projeto consistente, inteligente e muito relevante para o negócio. Obrigada pela tua participação. Obrigada a vocês. E agora, gente, então a gente, né, depois de ver esse case, a ideia que a gente tem aqui, nós temos mais 35 minutos, a ideia é que a gente agora abra para que vocês possam, de fato, fazer as dúvidas. Eu já tenho aqui algumas selecionadas, já vou começar respondendo por elas, mas se vocês tiverem dúvida também, já podem ir erguendo a mão, aproveitem que a gente tem Alexis, tem Janaína, tem Paulo, tem Fernando, que também é jurado, não sei se tem mais algum jurado aqui que eu não consigo ver a lista completa, mas vocês podem direcionar a pergunta a um jurado específico, Janaína, jurada de digital, Alexis da categoria nova ESG, Paulo Klein de Interactive, e Fernando está dentro da categoria Interactive também, junto com o Paulo. Mas não tem problema se vocês tiverem uma dúvida sobre outra categoria, a gente, se não tiver a resposta aqui agora, né, de bate-pronto para vocês, a gente vai colocar. Eu vou começar respondendo a dúvida que Sarkis colocou para a gente ali sobre, deixa eu até ler aqui, os indicadores essenciais, é isso? Indicadores são essenciais em cada categoria. Aqui é difícil eu conseguir dizer para você quais indicadores certinho para cada, porque nós temos entre categorias em ações desse tipo. Nesta, a ideia era vender 20, a gente vendeu 100. Quer dizer, puxa, você construiu uma narrativa aqui dizendo que você superou teu próprio desempenho em campanhas similares de anos anteriores.
Isso tem um valor. E aí você não vai precisar necessariamente ter números absolutos ou números brutos se o teu cliente não permitir. Você vai poder trabalhar com percentual de crescimento. Não sei se respondi. Gente, fiquem super à vontade de erguer a mão aí, né? De repente, puxa, Paty, não era bem isso que eu perguntei, para a gente ir construindo aqui. Aí, fechando as dúvidas da Beatriz ali, ele não precisa ter ocorrido no ano de 2024. Ele tem que estar com seus dados apurados até a data da inscrição do case, né? Para que a gente tenha um resultado fechado. Mas no caso de um programa de fidelidade, por exemplo, pode ter decorrido os 6 primeiros meses. E na leitura de vocês, dentro daquele programa, daquela lógica de fidelidade, dos indicadores de fidelidade, esse primeiro semestre já demonstra o potencial do projeto antes mesmo de fechar o primeiro ano dele e merece a inscrição do case. Por exemplo, ele superou as estimativas, ele superou um indicador de mercado, enfim, você consegue construir. Então, só o que vai precisar é que ele não pode ter sido inscrito no próprio Prêmio Abend, ou mesmo case, em edições anteriores. É a única questão. Mas vamos pensar, executei esse projeto em 2022 para 2023, mas nunca inscrevi no Prêmio Abend. Ele pode estar aqui? Ele pode. Você tem lá um campo para dizer qual é o período que esse projeto ele existiu, que ele foi feito, sem restrição nenhuma a esta questão temporal. Só o que precisa é que até a data da inscrição você tenha pelo menos um corte que dê números suficientes para provar por que esse case tem relevância. Vamos pensar, comecei uma campanha em fevereiro, tenho né, o deadline ali, a gente vai ver, é abril para fechar os cases. É um projeto de 24 meses. Será que em 2 eu tenho resultado suficiente ou é melhor eu guardar ele e inscrever no case do ano no prêmio do ano que vem, que ele tem 12 meses decorridos e uma resposta mais robusta? Essa análise é para vocês mesmos fazerem ali entender. Mas do prêmio não tem restrição. Ele só não pode ter sido inscrito. Mas é um programa de fidelidade que eu inscrevo ele desde que ele foi lançado todos os anos, porque ele vem se superando. Ele tem uma história muito bacana, ou é um evento que eu promovo e tem uma adesão muito bacana. Esse não tem problema, porque é um novo case sobre o mesmo tema. Você até pode contar, né, que historicamente ele vem trabalhando desse jeito e esse ano ele teve um crescimento, teve um ganho, teve um desempenho, enfim, bastante relevante. Então, você pode ter mesmos projetos, mas não mesmos cases, mas sem restrição de tempo. E os cases inscritos são exclusivamente para o Brasil? Não necessariamente. Você pode inscrever cases que você tenha, por exemplo, eu tenho ali uma unidade Latam dentro da empresa, e a nossa unidade faz projetos para o Brasil, para a Argentina, para o Paraguai e para o México, sei lá. Você pode inscrever cases com essa visibilidade. A gente não tem uma restrição territorial, né, para que te diga, até porque você é uma empresa, né, provavelmente tem uma sede aqui, ou eu represento um cliente, é uma agência que tem uma sede aqui, e é isso que a gente precisa, né, ter essa fonte de contato com vocês, mas não necessariamente precisa ser um case fechado só no Brasil. Outra perguntinha que a gente teve ali foi da Amanda, né, que você perguntou da apresentação. A apresentação, segundo que as meninas da Abend me informaram, ela está sendo gravada, tá? A apresentação da Cláudia, especificamente, a gente tem que, acho que, conversar com ela, né? Claudinha Abend com Claudinha Reciclare, para ver, eu não sei se ela vai disponibilizar o conteúdo da apresentação dela, mas este webinar, ele deve ficar gravado e vocês podem ter acesso. Que mais que a gente tem aqui? Mais alguma dúvida? Deixa eu ver. Obrigada pelas informações. Não, acho que o que estava aqui no chat eu respondi, se eu esqueci de alguém. O Marco, a Cláudia já respondeu ali, né? Cláudia Garbim já respondeu para você, né? Cláudia, vamos lá, fale. O próprio Magia dos Cases, que está gravado e está disponibilizado no LinkedIn, ele tem um apanhado dos cases que ganharam na edição passada e meio que um pouco mais aprofundado sobre a construção do que foi apresentado. A gente também pode disponibilizar o link, acho que é uma boa. Maravilha, Claudinha. Eu acho que é excelente, até porque o Magia dos Cases, para quem não conhece, é um encontro que a associação promove logo depois da premiação na SPM, e aí onde apresentam todos os cases que foram ouro e a premiação especial. Né? Então isso é bem bacana, porque ali tem um passeio
pelos cases que foram avaliados e melhor avaliados no ano anterior. Perfeito, Jana. Obrigada a você por ter participado mais uma vez com a gente aí. Mais alguma dúvida, gente? Que vocês tenham, querem? Vou abrir aqui, então, algumas que eu tenho aqui e vou dividindo aqui com o time que a gente tem. Aqui, Claudinha, quem sabe você possa ajudar a gente nessa. Como inscrever um case pela primeira vez, né? Quais são os passos iniciais e como as pessoas ficam sabendo das etapas durante o processo. Cláudia Campos, você consegue contar para a gente um pouquinho desse processo? Então, tem o cronograma, né, que é o calendário que a gente tem aí anualmente. A Elaine normalmente faz a triagem para entender qual categoria, se é o primeiro prêmio que a pessoa está escrevendo, ou se já está trazendo o prêmio de uma outra premiação, e aí a gente vai dando as diretrizes. Pode chegar até o Fernando ou um coordenador de uma outra categoria para melhor... Já estou com a sinusite atacada, desculpa. Para melhor coordenar para a execução do case. Agora, com a facilidade da ficha, né, meio que autodidata, e fica mais fácil para a condução final. Então, a gente tem todo um apoio técnico aqui do time Abend, então a gente liga bastante, desde da parte do primeiro lote ao último lote, as partes do webinar, então a gente tem um contato bem massificante com quem tem interesse em participar. Maravilha. E acho que tem um ponto bem importante que eu vejo que isso é nos nossos encontros, porque a gente faz esse webinar, né, todo ano pré as inscrições ali, acho que é um ponto bacana para dividir com vocês, que todos os cases finalistas recebem premiação. Como é que funciona? Você submete teu case, a gente tem o período de julgamento, no final mostro o nosso cronograma ali para vocês terem uma ideia em que tempos e movimentos isso vai acontecer. A fim do julgamento, a associação separa os cases finalistas, aonde ela vai escolher a cor do troféu, né? Se é ouro, prata, bronze, troféus especiais ou Grand Prix. E aqueles cases que não atingiram as notas de corte. A associação notifica a todos vocês, aqueles que não atingiram, agradecendo a participação, convidando para ficar conectado com a associação e participar das próximas edições, e aqueles que receberão um prêmio na festa recebem o e-mail de finalista. É importante que, diferente de alguns outros prêmios que a gente tem no mercado, no Prêmio Abend, todo finalista será premiado. Então, quando você recebe o convite para ir ao evento de premiação, é certo que seu projeto sairá com um troféu. A gente só não sabe qual é a cor desse troféu ainda, né? Se ele é ouro, prata, bronze, se vai ser um prêmio especial, se vai ser, né? Isso é importante deixar claro para vocês, porque, assim, é uma boa notícia. Ali já está dizendo, você é um premiado nessa edição do Prêmio Abend. As grandes surpresas, né, de qual é o troféu que você vai receber, fica, assim, para o evento, até para o evento ter aquele quê de suspense, né? Aquela coisa bacana da gente chegar lá, puxa, com o que eu vou para casa hoje? Então, isso é muito importante, tá? Todo projeto que for finalista é um projeto premiado, tá? Essa conta, a decisão, ela nem passa pelos jurados, nem tampouco por mim, é uma deliberação daí da associação, que ela tem notas de corte, e em cima dos pesos das notas, do cálculo dos pesos durante o julgamento, feito pelos jurados, ele vai fechar esse ranking, vai estabelecer as notas de corte, estabelecer a quantidade de premiados por edição. Mas, sendo finalista, se você receber esse e-mailzinho lá em maio, depois do julgamento, dizendo que tem um case finalista, se prepare, porque você vai ser premiado sim. Deixa eu ver aqui que outras dúvidas que acho que a gente pode usar, que aqui eu tenho algumas dúvidas, é quase um FAQ, gente, dos encontros anteriores, sabe? Deixa eu ver aqui. Alexis, fala para a gente um pouquinho sobre a tua expectativa como coordenador da categoria nova, né? SG é uma nova categoria, a gente abriu uma porta importante, bacana, você já fez uma contribuição maravilhosa ali em relação ao case da Reciclare,
mas qual que é a tua expectativa, né? Você tem uma dica, uma receitinha campeã aí para quem tem um case de ESG em casa e está interessado em cadastrar e colocar e botar ele para participar? Qual é a dica do que a gente tem que olhar nesse projeto, olhar nesse case? Então, eu acho que toda boa administração hoje, ela é uma administração ESG. Eu acho que nós estamos numa fase de deixar de pensar ESG como algo externo à administração da empresa e de produtos, né? A gestão de produtos, e como é que ESG vai permeando tudo aquilo que se faz. Então, desde que você consiga identificar dentro da condução, por exemplo, você está gerando um novo produto, não é o caso aqui, claro, não vai ter um case, mas, de repente, se esse novo produto tem características que ele foi pensado para ter um gasto menor de energia, para que ele foi pensado para ter uma embalagem, de alguma maneira, ecologicamente responsável e tal. Se você leva isso para uma realidade de marketing de dados, tudo aquilo que você faz pensando nos recursos naturais, que de alguma maneira você minimizou gastos ou otimizou recursos, tal, ou de alguma maneira você diretamente contribuiu uma instituição externa, por exemplo, nas suas metas de um programa de incentivo, estava em você reflorestar uma região, recuperar uma área degradada, ou estava em você contribuir com uma comunidade carente, de alguma maneira, de você, né, ter esse envolvimento. Então, a dica que eu daria olha toda a história a ser contada, né, como a Jana colocou muito bem aí. Eu acho que a boa inscrição ela tem um storytelling interessante, que faz com que os jurados acompanhem aquela história com bastante interesse. E se no meio dessa história você tem alguns pontos que, de alguma maneira, eles tocam os aspectos sociais ou ambientais, ou mesmo de governança, que fala, não, isso aqui ele evita fraudes, ele evita qualquer tipo de mau uso de dados, está em totalmente compliance aos critérios de LGPD ou coisas parecidas. Tudo isso, de alguma maneira, ele é passível de você colocá-lo sob um guarda-chuva, embaixo do guarda-chuva da categoria ESG. Também, tá? Você pega o case por completo e vê qual categoria que ele se encaixa melhor e pega partes desse case e tenta enquadrá-lo também em ESG. Né? O lado social que foi tocado, o lado ambiental que foi tocado, o lado de governança que foi tocado. E eu queria também enfatizar os 17 ODS, né? Também que podem servir de inspiração. Por exemplo, no case da Reciclare, educação de qualidade é um dos ODS. Então, dá para você pegar por esse lado, você pegar o ODS e transformá-lo, né? Fazer com que ele vire um case de ESG também. Maravilha, obrigada, Alexis. Paulo, você está aí ainda, né? Você não me deu tchau, eu imagino que você esteja. Não, eu estou, jamais sairia sem te dar tchau. Então tá bom. Me conta uma coisa, eu tenho uma pergunta aqui também dos anos anteriores, que eu acho que ela é sempre muito rica, e eu acho que você é a pessoa perfeita para responder, né? Vamos lá. Quais os erros mais comuns que a gente vê durante o momento nas salas de julgamento e que a gente podia evitar na construção do case? Sei que Jana já falou disso, Alexis já falou disso, Fernando também falou disso, mas assim, você, da tua experiência como jurado, o que você já viu ali que você acha que, puxa, isso é tão simples, né? É um detalhe quando a gente está trabalhando na inscrição. Olha, é importante falar que nós, como jurados, nós temos maior interesse em apreciar esses cases profundamente. A gente gosta do que a gente está vendo, a gente quer o que a gente está vendo. E tem alguns pontos que são pecados, e isso nos deixa muito tristes.
alguns menores, alguns maiores. Mas eu vou tentar elencar aqui, tentando lembrar também os anos anteriores. Sem querer ser repetitivo, eu sempre digo que case em português é causo. E causo é uma história, e uma história que tem que ser contada. E dentro dessa história, se a gente não contar as coisas direitinho, as pessoas que estão ouvindo essa história não entendem bem essa história, e não podem avaliar se essa história é boa ou má. Por exemplo, nos últimos anos a gente tem acontecido uma coisa que eu acho super curiosa. A partir do momento que a gente que em Interactive a gente julga estratégia, criação e resultado, é muito comum as inscrições confundirem solução criativa com estratégia. Então, por exemplo, solução criativa, olha, nós escolhemos uma ferramenta tal, a gente usou tal, e o conceito da campanha, o criativo da campanha não aparece, ou fica lá escondido. Isso é um erro que não deveria acontecer, então as pessoas deveriam se atentar muito a isso. A consistência entre objetivo e resultado é outra coisa que a gente persegue muito, e isso deveria ser muito bem cuidado pelas inscrições. Não adianta a gente ter o objetivo é conquistar isso, e o nosso resultado conquista aquilo, uma coisa sem muita consistência. Uma outra coisa que a gente gostaria muito de ver, e gosta muito de ver, os resultados qualitativos. A gente, claro, que está falando de ROIs e está falando de uma série de resultados quantitativos, mas resultados qualitativos são muito legais de ver, muito importantes e enriquecem muito a campanha. E uma outra coisa que eu me lembro agora, que eu posso colocar aqui, visuals, material de apoio, videocases, tudo isso enriquece o nosso julgamento. A gente gosta, como a gente disse, a gente gosta muito de ver esses cases acontecendo e gosta muito de entender isso e viajar com a inscrição para esses cases, para dentro desses cases. Então, quanto mais material a gente tem para avaliá-los e para mergulhar neles e para viver eles junto com quem escreveu, é melhor, e o resultado é melhor, e para nós o prazer é ainda maior. Nossa, perfeito, perfeito. Fala, Cláudia. A importância de não deixar para entregar para os últimos 50 minutos o case. Então, a gente recebe muitos cases uma semana antes do julgamento. Isso é para ser uma regra, uma exceção, não uma regra. Porque a gente recebendo com tempo hábil, a gente vai avaliar, a gente vê que está muito fora, a gente redireciona o case novamente para a empresa, para que possam ser feitos alguns ajustes. Então, considere esse tempo do cronograma, que é importante para vocês, para a gente também. Perfeito. Alexis? Eu queria complementar isso, que a Cláudia, eu faço parte de júri de outras premiações também, e isso acontece sempre. O case é muito bacana, na hora, aí de repente você descobre que você vai ter que fazer a inscrição, e aí você delega a construção do case a pessoa que está lá disponível para fazer, talvez um estagiário, às vezes uma pessoa... Então, eu acho que assim existe uma certa incompatibilidade, às vezes até pela forma do texto e tudo mais, você nota isso. Não foi alguém sênior que escreveu aquilo, foi alguém que fala assim, cara, eu preciso escrever o case, pega aí e faz aí e tal, né? Então, quer dizer, e é uma pena, a gente, muitas vezes, quando a gente está julgando o prêmio, fala, cara, é tão legal isso aqui, eles contaram tão mal. Até com erros de português, às vezes, né, que a gente consegue enxergar. Quer dizer, chega a entristecer, né, Alexis? Exatamente. Entristecer, né? Então, assim, eu acho que, enfatizando o que a Cláudia colocou, cara, começa a cuidar do case com antecedência, trata dele com carinho. Se o case é muito bacana, putz, faz com que ele seja muito bem apresentado, com complemento de material. Às vezes, os materiais são citados e não são apresentados, a gente sai correndo atrás, entra no site, vê se está lá, a gente fica, né, no júri, fica tentando caçar os materiais, né, para ver que... Então, assim, são errinhos muito banais que estragam um case. E um case, às vezes, você vê que o case é muito bacana, mas você não consegue analisar por completo, né?
Perfeito, muito bem colocado. E tem um detalhe aqui muito importante a respeito de material de apoio, gente. É óbvio que a marca, né, que é detentora daquele projeto, daquele case, ela vai aparecer, mas quando está envolvida a agência, ela não deve aparecer. Né? Então, o material é apócrifo, né? Então, ele vai sem a marca da agência. Mas é óbvio que a marca do cliente, ela vai aparecer, porque é o objeto do case. Mas isso é muito importante que vocês tomem esse cuidado, tá? Porque toda a parte de identificação, ficha técnica, aquilo tudo, ele não é levado para a mesa de júri. O júri julga o case e o projeto, com a menor contaminação possível em relação a experiências com empresa A ou B, né? Sem que a gente precise contaminar esse material, por bem e por mal, né? Porque né, a gente tem ali pessoas julgando. Inclusive, nas salas de julgamento, quando a pessoa sente que, de alguma forma, por exemplo, eu trabalho numa empresa que eu sou uma das divisões daquela empresa do case que está sendo julgado. Essa pessoa se identifica e se ausenta da sala de julgamento para que a gente não tenha essa análise, esse viés, né, dentro de uma informação que não está ali disponível. Bom, gente, se você... diga, Alexis. Não, só lembrei de um outro aspecto também, que existe uma confusão de tentar rechear o case com muita informação, até de uma maneira exagerada. Isso também só tomar cuidado, tem que ter objetividade, lembrar que o júri está lá jogando diversos cases ao longo do dia, e uma coisa muito prolixa também, né, começa também a incomodar. Então, sim, que tenha informações completas, que tenha carregada de dados, carregada de referências, mas que seja objetivo também, né, que toque só nos pontos essenciais e não fica lá só tentando fazer o case mais parrudo, só por um volume exagerado de informações. Perfeito. Relevância, né? Relevância na construção daquela história e para o entendimento daquele resultado. Acho que isso é extremamente importante. A gente não raro julga 20, 30 cases, né, numa sala. Então, parem para pensar, né, que o tempo que aquele time de jurados tem também, ele, né, precisa ser otimizado. Eu estou partindo aqui para os nossos finalmente. Cadu, você pode só projetar para a gente o cronograma, só para eu reforçar para quem ficou com a gente aqui até o finalzinho, por favor? Então, já tem data marcada, já dá para reservar lá na tua agenda. E a gente tem o evento Magia dos Cases, que é aquele evento que Cláudia Garbim participou já ano passado, que é o pós-prêmio. Então, a gente pega todos os ouros e os prêmios especiais e leva para o auditório da SPM para que ele consiga dividir com todo mundo que participou que tipo de case foi ouro. Acho que isso é uma tangibilização do resultado que a associação faz questão de prestar essa conta. Tá? Com isso, eu encerro aqui, cravado no horário, mas deixo à disposição se alguém tiver alguma dúvida ainda, quiser fazer alguma colocação. O que a gente fica do lado de cá esperando? Os cases de vocês inscritos, para que a gente consiga lembrar depois lá, dar parabéns no dia da festa e ter vocês em algum momento ali na sala de avaliação. Ficamos à disposição, o time da associação está 1000% focado na questão da edição do prêmio, então vocês têm ali um canal muito privilegiado para conseguir resposta e resultado. Tá? O Alex está aí se disponibilizando também nos nossos cases em ESG, né? Uma categoria. Já tem case inscritos em ESG, a associação me contou hoje, Alexis. Olha que bacana, a gente já inaugura a categoria e já tem case dentro de casa, já entregue inscrito. Fica à disposição voluntariamente, se alguém tiver dúvidas e tal, fique à vontade de fazer contato, que eu vou procurar ajudar. Perfeito, muito obrigada. Agradeço, jurados, né? Acho que Alexis e Paulo, quem está aí ainda com a gente. Agradeço o time da Bend que proporciona esse momento e agradecimento especial para vocês que participaram e ficaram com a gente aqui até o finalzinho. A associação conta com os projetos de vocês, eu acho que é isso que faz a grandeza, a seriedade, o brilho do Prêmio Bend ano depois de ano. A gente conta com a participação de vocês e fica à disposição, tá? Se algumas dúvidas não foram esclarecidas aqui hoje, conversem com o time da associação que ela direciona. Puxa, tenho dúvida de uma categoria específica, a gente vai identificar um jurado daquela categoria para responder da melhor forma para vocês. Obrigada, Aline, gostei de ver você aqui, tá? Vou fazer um parênteses aqui, fazia tempo que eu não te via. Muito, muito bom. Eu adorei, a gente se encontra. Sim, com certeza. Muito obrigada, gente, é isso.